Oi, eu sou o Henrique da UMC do Colégio Adventista de Novo Hamburgo e hoje eu vim fazer a apresentação do trabalho do itinerário de Ciências Humanas. Inclusive, a minha primeira pergunta para você: o que em si é Ciências Humanas? Na melhor maneira de defini-la, Ciências Humanas é uma área da ciência em que estuda sociedade e ser humano, ou seja, tudo que se relaciona e tudo que se diz a respeito de um desses dois é normalmente visto e analisado dentro desta área. O que você pode se acostumar a ver? Análise de desenvolvimento pode ser tecnológico, social, cultural, artístico, qualquer maneira de desenvolvimento. Você vai se acostumar muito a ver contextos também, já que são eles que ditam as mudanças, visto que toda mudança por trás tem um contexto que ocasionou na mudança. E você vai ver muito a mudança, né, de pensamento dos seres humanos, principalmente. Por que o ser humano mudou a maneira de pensar? Por que o ser humano mudou a maneira de governar? Por que o ser humano mudou a maneira de agir? Né? A gente pode tirar lá de trás, lá do Egito Antigo, né, o Tratado de Latão, olho por olho, dente no dente. Imagina se hoje em dia, se você roubasse, você tivesse uma mão cortada. Então, já é uma mudança dentro de um contexto, né, dentro de uma análise. Então, a gente pode já tirar o primeiro exemplo de ciências humanas. E o que é que você pode perceber? Que dentro da área, dentro do estudo de humanas, vai ser necessário o uso de análise. Análise de todas as maneiras, de todos os sentidos e de todos os eventos. Visto que se você quer analisar o hoje, ainda assim você precisa fazer a análise. Porque, por exemplo, se você vai analisar o governo de hoje, você vai ter que ver como é que foi o passado. Porque o passado interfere no de hoje. Então, análises são necessariamente utilizadas e feitas dentro de ciências humanas. E quais são os critérios para uma análise minuciosa, uma análise criteriosa? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre eles. Vou iniciar falando sobre fontes. O que são fontes? Como o próprio nome já introduz, são fundamentos. Então, toda ideia que você tem, toda opinião que você formou, é porque algum dia você bebeu, você usufruiu de alguma fonte. Se hoje você tem um pensamento político, se hoje você acha uma música ruim, se hoje você acha que a cultura do seu país está errada, é porque você bebeu de fontes que te fazem pensar isso hoje. E dentro dessas fontes, falando um pouquinho mais sobre elas, a gente tem três subdivisões. A primeira, fontes primárias. Segunda, fontes secundárias. E terceira, fontes terciárias. Fontes primárias são fontes que estão diretamente relacionadas aos eventos que você está analisando. Então, eu, por exemplo, pegar o Tratado de Versalhes, quando eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, é uma fonte primária. Agora, se eu pegar um documentário que diz sobre o Tratado de Versalhes, é uma secundária, porque é uma fonte que diz sobre a fonte. Então, se eu quiser analisar o Tratado de Versalhes por meio de um documentário, eu posso. Eu vou estar bebendo de uma fonte secundária. E a fonte terciária, que até tem a representação, que é o mais famoso, é o uso da Wikipédia, né? É o uso de blogs, de sites, que trazem de uma maneira mais resumida as fontes, né? Que trazem de uma maneira mais mastigadinha o que a gente quer analisar, para a gente não precisar analisar o Tratado de Versalhes inteiro. A gente pega e abre ele na Wikipédia, que já fala sobre o que ele dizia, sobre o que ele falava, por que foi criado. Então, isso é uma fonte terciária, porque utiliza de fontes primárias e secundárias para poder dar uma mastigada no conteúdo e te entregar ele de uma maneira mais resumida. Dentro dessas três principais fontes, a gente tem algumas divisões, alguns níveis em que a gente pode classificar as nossas fontes. Fontes escritas, como por exemplo artigos, documentos. Fontes visuais, como por exemplo pinturas, temos aí na análise da pré-história as pinturas rupestres, né, que são muito conhecidas para poder falar e afirmar que existia sim vida antes da escrita. Temos fontes sonoras, meu principal exemplo que eu mais gosto é Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, do Geraldo Vandré, quando a gente vai analisar a ditadura militar aqui no Brasil. Fontes orais que a gente pode tirar de principal exemplo, o I Have a Dream, do Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, pregando para milhares, né, de estadunidenses. Temos fontes materiais, que é o que a gente pode encostar, né, que a gente pode tocar e ver. Fontes não materiais, que normalmente está relacionado mais à oralidade, com testemunho de pessoas.
Temos também fontes virtuais, que é o que está mais em alta no dia de hoje, com todo o avanço tecnológico que está presente na nossa vida. Então, hoje, essas fontes são principalmente inseridas dentro de fontes virtuais, como, por exemplo, uma pintura rupestre dentro do Instagram, né? Então, fontes virtuais são a mais utilizada hoje em dia. Depois de fontes, a gente tem alguns princípios geográficos que servem para orientar a nossa pesquisa e a nossa análise. Temos aqui lugar e extensão, que é onde aconteceu, delimitar uma região para a gente poder estudar e analisar o que aconteceu nela. Analogia, que é a gente poder comparar o fato que a gente está estudando com algum outro, né, parecido ou de alguma semelhança. Conexão, que é de que maneira está conectado ao povo, por exemplo. De que maneira uma guerra está conectada ao povo, está conectada a um governo de outro país. Então, temos aí a conexão que acredita que tudo está conectado, que nada acontece do acaso. E aí, confirmando a conexão, temos a causalidade. Por que ocorreu? Como ocorreu e quais as consequências do ocorrido, né? Que os princípios geográficos que fazem uma orientação maior para a nossa análise. E aqui temos os métodos científicos, né? Que é exatamente o que a gente utiliza para poder comprovar a nossa análise. Temos aí o objetivo, que é qual é o nosso principal objetivo com essa análise, com essa pesquisa. Temos as etapas, como por exemplo, formulação de problemas, de justificativa, de hipótese, né? Temos isso hoje até no contexto dos adolescentes acadêmicos, né? Como por exemplo aqui no Colégio Adventista, que é a FIC, a gente já faz todo esse método científico, aplicações que se dividem, por exemplo, dentro das ciências humanas tem aplicações em história, em geografia, em filosofia, antropologia, e temos aqui a importância, que é o que vai mudar para a sociedade, né? Qual a importância disso para todo mundo? Temos aqui a semelhança com a árvore, né? Que tem as raízes como a fundamentação, o tronco como a fonte para poder ligar os galhos como as aplicações, as folhas que representam os erros e os acertos, e os frutos que é o conhecimento que a gente obtém. A gente pode tirar, por exemplo, na análise exatamente do Tratado de Versalhes que eu falei antes, a gente pode analisar ele. É uma fonte escrita, uma fonte primária, né? Aconteceu lá em Versalhes, na França, após a Primeira Guerra Mundial. Analogia, a gente pode fazer uma comparação dele com o Tratado de Tordesilhas. Conexão, está conectado à guerra, né? À destruição, à devastação que causou. Causalidade, por conta da guerra. E temos aqui, né, o objetivo, por exemplo, para poder entender por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso é de extrema importância para uma análise, beleza? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Valeu!